Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Flamengo na final do Mundial de Clubes. Não sem sofrimento. Esse é o vídeo de hoje, eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo, inscreva-se no canal. E vamos juntos falar desse Flamengo, desse rubro-negro carioca que mais uma vez surpreendeu, emplacou, mostrou sua força, mas sofreu. Parece que o filme de Lima no Peru foi repetido, aquele jogo da final da Libertadores contra o River Plate. O Flamengo já estava há uns 10 dias sem entrar em campo, desde a última rodada do Campeonato Brasileiro, mesmo com o Jorge Jesus utilizando titulares, ou a maior parte deles naquela partida contra o Santos, os jogadores já relaxados e tudo mais, mas a gente sabe da qualidade desse time, que já tem um entrosamento, já tem a qualidade necessária. E do outro lado, um time saudita, o Al Hilal, com alguns jogadores interessantes de renome internacional, como o italiano Giovinco, como o francês Gomis, como o André Carrillo, o volante peruano, e um time muito bem treinado, muito bem disposto a marcar o Flamengo da forma em que o Flamengo se sente menos confortável. Eu acho que a gente precisa fazer a análise consciente do certo preconceito que às vezes a gente tem com esses clubes que disputam o Mundial e que não são dos grandes centros. A gente tem a impressão, até por um passado recente, quando os brasileiros não tinham tantas dificuldades assim nas semifinais, ou mesmo os que tiveram, como o caso do Inter e o Atlético Mineiro, de que esses times eles são descartáveis, de que se joga um outro tipo de futebol do outro lado do mundo. O futebol globalizou, nivelou, e as distâncias elas estão cada vez menores, especialmente quando você tem a capacidade de contratar jogadores de outros centros. Então o que a gente viu no Al Hilal foi um time que no primeiro tempo impôs as mesmas dificuldades, ou até mais dificuldades que o River Plate impôs ao Flamengo na final da Libertadores. Um time que pouco deixou o Flamengo jogar, o Flamengo não conseguiu ter aquela recuperada de bola e a transição muito rápida, porque logo que o Gerson especialmente pegava na bola, tinha marcadores em cima dele, pouco espaço teve para jogar. O Gabigol a mesma forma, quando ele já recebe essa bola no último terço ali para tentar uma jogada, quase não fez nada no jogo, já vou chegar no momento decisivo, mas um primeiro tempo em que, a não ser aquela bola do Gerson, em que o goleiro Spalm ele tenta por cobertura, o Flamengo não... E aí depois o Bruno Henrique, depois num lançamento em profundidade, que o defensor tira no momento em que ele vai chutar, bem na jogada ao estilo do Bruno Henrique. Mas o Flamengo um pouco atordoado, até por essa diferença de expectativa do que você encontra no adversário. Talvez o Flamengo não imaginasse, embora a lição do River Plate, estamos falando de um campeão sul-americano, de um time muito bem treinado pelo Marcelo Gallardo, de uma final continental, a gente sabia que a distância era menor entre Flamengo e River Plate. Talvez, mesmo Jesus conhecendo o Al Hilal, os seus jogadores, mesmo assim, sempre se tem aquela ideia inicial de que o Flamengo, por tudo que estava jogando aqui no futebol brasileiro, atropelando todo mundo, pudesse ter um pouco mais de facilidade. E não foi o que aconteceu. E olha, e aí eu vou destacar um jogador específico nesse primeiro tempo, que para mim ele foi o vencedor do Flamengo do primeiro tempo, Diego Alves. Por quê? Porque quando você enfrenta uma decisão, quando você enfrenta um jogo de 90 minutos em que você não pode errar, é natural que você oscile em algum momento, é natural que você erre. E quando você errar, você precisa de um jogador altamente decisivo embaixo dos paus. E esse cara é o Diego Alves. Porque o Salem teve a chance de abrir o placar naquele momento e ele salvou. Depois o Gomis no rebote acabou errando. No chute do Salem, o Diego salvou. E depois acaba saindo o gol, uma grande jogada do Giovinco também abrindo na direita, vem o cruzamento, e a defesa ali não marcando o avanço do lateral, meio que posicionada, mas não vê a chegada do atacante ali do Al Hilal. Uma falha defensiva, a bola desvia e vence o goleiro do Flamengo. Qualquer desavisado poderia imaginar que aquele gol ali poderia complicar totalmente o Flamengo no jogo. Eu, na hora que vi o lance, pensei, tem muito jogo ainda. Esse Flamengo é um time muito frio. É um time que o Jorge Jesus é um cara que já se acostumou a decisões, e o que a gente viu na final da Libertadores, óbvio que serve como exemplo, Ele tá vendo o que está acontecendo. E se o Flamengo levar esse 1-0 para o vestiário, a forma intensa como o Flamengo consome o seu adversário, quando ele está disposto a propor o jogo, vai ser muito difícil do adversário segurar.
Claro que no futebol tudo isso é mera teoria, precisa ser comprovada na prática. Mas foi rigorosamente o que aconteceu. E esse é o Flamengo. Você tem quase a convicção de que ele vai ganhar. É claro que na final é outra história. E quando ele enfrenta grandes adversários, a gente sempre fica na expectativa. Mas até então tem sido assim. Você começa um jogo do Flamengo e por mais que ele sofra, por mais dificuldades que ele enfrente, você imagina que em algum momento daqueles jogadores do trio ofensivo vai tirar um coelho da cartola, porque eles têm muito repertório. E aí no segundo tempo vem o Flamengo, né? Vem o Flamengo ao seu estilo. E aí o gol muito rápido, ele muda tudo, porque ele iguala a parada, ele desmonta o adversário, que já volta do intervalo com uma vantagem, ela é desfeita naquele momento, e aí você volta para o jogo tendo 45 minutos para disputar, numa paridade com o seu adversário. Aí tudo fica mais fácil. E aí falei do Gabigol, né? Sumido, né? O centroavante como coisa, né? Poxa, mas contra o River ele decidiu em 2 lances, então vamos esperar para ver o que vai acontecer. O passe que ele dá para o Bruno Henrique no primeiro jogo é simplesmente genial. Ele quase não faz força, sabe sinuca? Quando você no taco, você simplesmente coloca onde você quer. Foi isso que ele fez. A defesa quase não nota que ele dá o passe. Ele tá com a bola dominada, daqui a pouco ele simplesmente lança no ponto futuro. O Bruno Henrique, que tem uma velocidade para esse tipo de jogada, ele centraliza e o Arrasca empurra para a rede. É um gol maravilhoso, um gol com a cara do Flamengo mesmo. E aí o segundo gol, entra o Jorge Jesus e entra Diego Ribas. Esse cara que realmente mudou o jogo contra o River Plate. E impressionante, não é só por esse passe, que é um passe lateral, alguns podem dizer, para o Rafinha cruzar para o Bruno Henrique. O Diego Ribas, ele entra como segundo volante, no lugar do Gerson. E ele começa a construir a jogada a partir dali. O Gerson, que acabou oscilando, talvez pelo desgaste, né? Ele e o Felipe Luiz, os jogadores que estão um pouco abaixo do tom em relação a esse Flamengo tão avassalador, no momento em que o Diego Ribas entra e começa a construir a jogada a partir do meio campo, ali à frente do William Arão, a coisa começa a acontecer. E aí o Flamengo começa a tocar a bola. E aí o Rafinha, que tem uma qualidade no cruzamento que é absolutamente absurda, lança um cara como o Bruno Henrique, que é decisivo, tem repertório, tem impulsão, tem uma capacidade de finalização fantástica, e ele finaliza de cabeça e bota o Flamengo na frente. Ali o Flamengo já está dono do jogo, e o terceiro gol é apenas o golpe fatal para derrubar o Al Hilal. De novo, sofreu? Sofreu. Mas o Flamengo, em todos os momentos do ano, mesmo nos momentos mais difíceis, independentemente do adversário, você pode citar adversários do Campeonato Brasileiro, rivais cariocas como Botafogo e Vasco, equipes que ele disputou a Libertadores ou o próprio Mundial agora com o Al Hilal, não importa. Em todos os momentos em que ele enfrentou dificuldades, o Flamengo superou-as. O Flamengo bateu-as. E não teve jeito, ele está na final. Foi um grande jogo, com o brilho do Diego Alves no primeiro tempo, Diego Ribas no segundo e o craque Bruno Henrique. O que joga esse cara, ele é um monstro. Inscreva-se no canal, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do jogo e o que vocês estão esperando para essa grande final. Vamos juntos e até a próxima. Tchau!